sério, Suzy. Fala, internet, tudo bem? Então, não pela primeira nem pela segunda vez, eu vou começar a gravar os incríveis 50 fatos sobre mim. Talvez não sejam 50, sejam 25, aí tem que ver o que a Mônica vai decidir. Meu nome não é Luiz Suzy, como todo mundo acha que é. Eu tenho um nome aí do meio que eu não uso, porque eu acho que meu nome artístico, Luiz Suzy, fica melhor, fica mais engraçadinho, fica mais cute. Suzy é italiano, se eu não me engano, vem das Bavárias italianas que faziam suco, e Suzy, Suti, que é suquinho, é alguma palhaçada assim. Mas eu sempre falei para as pessoas que Suzy era irlandês, pelo menos para algumas pessoas. E eu acho que elas acreditaram nisso até hoje. Eu tenho 30 anos, sou de signo de aquário com ascendente em peixes. Tenho medo de escuro, mas não é um medo comum de escuro, eu só não gosto de estar no escuro. Se tiver que ficar no escuro, tipo aqui em casa, é normal quando a Mônica tá junto. Agora se tiver que ficar sozinha, aí o bicho pega. Outro medo que eu tenho é medo de ET, é um medo surreal e é real. Porque eu realmente tenho esse medo desde pequeno. Eu acho que foi devido a eu ter assistido um filme que chama Fogo no Céu quando eu tinha 6 anos de idade. E desde então esse filme me persegue. Inclusive um tempo atrás eu tentei assistir de novo, que não foi muito bom, porque eu não amadureci o suficiente para assistir um filme mesmo depois tipo, de 25 anos. Eu não escrevo mais em letra de forma. Faz muitos anos que eu escrevo em letra... eu não sei... De forma? De forma como você escreve. Então eu não escrevo mais de letra corrida. Muitos anos atrás tinha um amigo meu que desenhava pra caralho e ele escrevia com letra de forma. Eu, caralho, que letra bonita. Então eu comecei a imitar. Depois eu fui pro colegial, vi a letra, pá. Hoje a minha letra é algo indecifrável. Sobre desenho, eu já tive uma época minha que eu era desenhista, artista e desenhava várias coisas aí, basicamente Cavaleiros do Zodíaco. Dragon Ball também. Mas de um tempo pra cá, trabalho, estudo, a gente acaba largando mão e não se dedica mais tanto a coisa assim. Minha profissão, bom, todo mundo fala que a gente tem que achar o que a gente ama, né? E eu não sei se eu já achei o que eu amo. Eu gosto muito do que eu faço hoje, não sei se é o que eu quero fazer pro resto da vida. Eu já trabalhei com ciências da computação, onde é a minha primeira formação, que são vários cursos, Microsoft, essas palhaçadas aí todas, que eu já fiz vários. Comecei a fazer faculdade de ciências da computação, larguei, fiz depois análise de sistemas, larguei, e foi quando eu entrei em decoração, que eu entrei no escritório para fazer só o 3D, e aí apareceu a oportunidade de fazer decoração e logo na sequência veio a arquitetura, que é onde eu tô hoje. E é isso, eu não sei mais quanto tempo ou se devo continuar. Eu não tirei carta de carro com 18 anos, que nem todo mundo faz. Eu tirei minha primeira carta, minha primeira habilitação foi aos 24 anos, quando eu comprei a moto. E eu fiquei um bom tempo só com carta de moto, e aí depois que eu vim tirar a carta de carro. Eu já fui um addicted em academia durante um tempo, e funcionou muito bem, eu acho. Eu dei uma emagrecida, dei uma encorpada. Só que aí, por conta de um acidente de moto ou não, né? Porque pra mim, a partir desse momento, eu meio que saí e dei uma largada, porque eu ia todo dia quase, até de domingo se deixasse, eu e a Mônica. E aí a gente sofreu esse acidente de moto, eu sofri esse acidente de moto, fiquei em casa uma semana com aquela porra de pescoço, e depois disso a frequência caiu, até hoje que já não existe mais nada. E sim, eu quero emagrecer e preciso emagrecer, segundo o meu médico, pra continuar vivendo, né? Não muito, eu acho que uns 10, 15 quilos aí pra mim já tá bom. Achei que era anos. Achei que era anos. Não, 10, 15 quilos aí pra mim tá bom. Sobre idade, eu quero viver até os 100 anos pra poder falar que eu vivi 100% do meu tempo, plenamente. Se eu morrer antes vai ser muito desagradável, porque eu não vou ter concluído 100%. Concluir as coisas não é uma coisa que eu faça com muita eficiência, inclusive até porque eu não tenho saco para algumas coisas, então várias vezes eu vou e largo mão, e isso me irrita algumas pessoas,
mas eu sou assim, eu já tentei mudar e não consigo. Eu e a Mônica, a gente tá casado, né, porque a gente ainda não fez festa, há aproximadamente 2 anos e meio hoje já, mas a gente tá junto desde 2002, o que resulta em 13 anos quase de relacionamento. E a gente já se separou, já brigou, já fez de tudo, mas a gente tá aí firme e forte, pelo menos mais uma semana, né, amor? Eu tenho 2 tatuagens, pretendo fazer mais, não queria fazer, aí depois quis, aí fiz, então eu tenho essa daqui, que é um coração, tenho a da perna, que é 2 caveiras, e eu ainda quero fazer alguma coisa mais. Voltando à academia, uma coisa que eu queria fazer de novo, que eu já fiz durante um tempo, foi jiu-jitsu, só que infelizmente o preço das academias de jiu-jitsu para você ir lá e treinar, pelo menos aqui eu quero, tá um pouco salgada por hora, então por enquanto eu não vou voltar, pelo menos até a gente estabelecer a moradia nova, etc e tal. Cachorro eu já tive 2, eu tive o Lupe, que tava desde os meus 10 anos comigo, ele morreu quando eu estava em Porto Alegre, naquela obra do Grêmio, que é bem no comecinho do canal. Eu tava lá, eu já tava morando fora de casa, então não senti tanta perda dele. E ano passado, mais ou menos nessa época aqui, foi, né? Vai fazer que a gente adotou a boneca? Julho. Em julho a gente adotou a boneca, que tá ali, ó, se lambendo toda. Sou super fã de Cavaleiros do Zodíaco, gosto muito, acompanho tudo que sai da série, tenho vários bonecos, tenho vários mangás e principalmente o anime que eu assisto, né? Aí tem os serviços online que fazem streaming do anime. E esses dias eu tava pensando em vender minha coleção de bonecos, o que eu vi que eu não vou fazer tão cedo, porque não tem motivo de eu vender agora, apesar de que é uma grana que entra, sabe? Eu gosto e não gosto da barba grande. Eu gosto porque eu acho que ela fica bacana, tá? É legal. Mas eu tô ficando já com uma certa idade, né? E eu já sou careca. Então daqui a um tempo as pessoas vão falar, ih, olha lá que velho careca, não sei o que. Então eu prefiro deixar a barba assim por enquanto, até ver onde isso vai dar. E uma das coisas que eu mais sinto falta de todos é do meu cabelo, que eu tinha um cabelo ruivo bonito, sabe? E hoje eu já não tenho muito mais cabelo. Puta, é difícil, faltou 5 coisas ainda sobre a minha pessoa. Falando de pelos, cabelos, eu sou uma pessoa meio peluda, sabe? Sorte que meus pelos são todos loiros, tanto da perna quanto do braço. Mas se eu pudesse, era uma coisa que eu não teria pelo, porque não vejo vantagem em ter pelos pelo corpo. Até os meus, sei lá, 16, 17 anos eu não comia muita coisa, verdura, legumes e tal. Tanto que tinha um amigo meu que a gente ia na casa dele comer yakisoba e a mãe dele fazia um yakisoba especial só de carne pra gente, tá ligado? E, meu, olha que bizarro. Aí a gente se encontrou um tempo depois e aí a Mônica comentou, nossa, o Luiz come de tudo agora. Ele, mentira, e aí eu tô comendo até a selga, a molda. Minha comida preferida, eu não tenho uma, eu acho que tudo é gostoso, mas se eu pudesse escolher uma, eu acho que hoje, tá, seria comida mexicana. Eu gosto muito do sabor, do jeito do preparo, etc e tal. Meu tênis é 40, às vezes 41, dependendo da marca e modelo, se é Nike é 41, se é Adidas é 40. E eu não tenho um time de futebol que eu, nossa, torço insanamente. Eu sou São Paulino, mas não ligo muito pra futebol mesmo. Então, pra mim, tanto faz como tanto fez. Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje finalmente para gravar a segunda parte dos 50 fatos, né? Sobre nós, eu e o Luiz. E vamos lá. Partindo do princípio, como vocês sabem, eu sou Mônica Pedrotti, tenho 31 anos. Isso eu não sei se vocês sabem, mas eu do signo de Touro. Com relação ao casamento, eu saí com o Luiz de casa faz um pouco mais de 2 anos e foi meio que no ímpeto. A gente saiu sem absolutamente nada. Então, assim, ainda não oficializamos a união, pretendemos ter a cerimônia e a festa pós-cerimonial. Então isso é algo que ainda está nos nossos planos, embora era para ter acontecido esse ano, mas
Enfim, em virtude de tudo que vocês vêm acompanhando, foi adiado isso. Eu sou uma pessoa extremamente introspectiva, eu sou uma pessoa séria e eu, com o passar do tempo, tenho notado que isso incomoda muitas pessoas, porque assim, eu sou aquela pessoa que eu só preciso ficar quieta, eu não preciso ficar tagarelando, e isso incomoda muita gente, inclusive o Luiz. Pra ele, eu tô brava, eu tô chateada, tá acontecendo alguma coisa e não, Deus, não é assim, tá bom? Eu só sou o tipo de pessoa que preciso ficar na minha, ponto. Não tá acontecendo nada, o mundo não tá caindo e ninguém tá morrendo. É só o meu jeito de ser. Eu tenho uma mancha de nascença na perna, pessoas, que eu não vou mostrar agora. E isso na minha infância foi assim, ela é mais ou menos isso aqui, ela é grande, fica bem na frente da canela. Isso eu odiava, eu não usava short, eu não usava saia quando eu era criança por decreto nenhum, porque eu odiava essa mancha. Eu tomava banho assim, eu esfregava a bucha nisso pra tentar tirar estupidamente, né? Eu me esfolava, porque, cara, eu tinha uma vergonha pavorosa disso. Por que que eu tive que nascer com essa mancha? E não menos infeliz, eu tenho uma mancha na minha coxa esquerda, mas essa daqui é uma mancha de cicatriz, então, ou seja, ela é mais clara que minha pele, e essa mancha de nascença é mais escura que minha pele, fica na canela na perna esquerda. Então, Jesus, gente, isso pra mim era morte. Por que que eu não podia ser como as outras meninas que tinha a perna bonitinha, lisinha, sem mancha nenhuma? Estúpido. Hoje eu não ligo pra nenhuma e pra nem outra, uso shorts normalmente, uso saia e, cara, não é uma questão que me incomode mais isso, de verdade. Eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo, nem quebrei. O máximo que eu tenho são 3 pontos que eu levei no queixo. Eu tinha 3 anos de idade e tava no carrinho do mercado, minha irmã se pendurou no carrinho, o carrinho virou comigo com as compras e é o motivo que eu tenho os 3 pontos no queixo. Tenho também 9 pontos na perna, que foi um acidente de bug. E eu acho que são os eventos traumáticos que eu tenho na minha vida. Quanto à cirurgia, só da miopia, mas que, assim, abrir, rasgar, cortar, costurar, ficar em repouso, não. Isso não aconteceu. Eu sou uma pessoa, não sei se vocês sabem ou não, contabilista, né? Sou formada em técnico em contabilidade. Hoje curso arquitetura, pelas quantidades de trabalho que vocês me vêm fazendo, eu tô no final do curso. E antes disso, eu fiz zootecnia. Veja só você. É uma parte que mexe com animais, uma formação que eu mexeria com o animal, com o bem-estar. Na verdade, eu queria mexer com o melhoramento genético, e era um dos motivos que eu fazia o curso, fora que, assim, outra questão, amo muito animais de uma maneira geral. Não só cachorro, não só gato, não só mais aqueles animais de grande porte, cavalo, vaca, pequeno, médio também, né, que seria cabras, carneiros. Eu sempre gostei disso, eu sempre gostei desse convívio animal. Eu acho que isso vem sim da minha infância, porque meu pai teve sítio desde que eu era em torno dos meus 10 anos mais ou menos, e a gente sempre teve algum tipo de criação. E sim, meu pai criou cavalos, pessoas. E isso tava, praticamente cresci vendo isso, no meio disso, gosto muito dessa parte animal como um todo, e essa era no começo o motivo da qual eu fazia zootecnia, né? E parei, enfim, porque na época eu não trabalhava, a faculdade era muito cara, eu comecei a trabalhar por causa da faculdade, só que eu não ganhava nem metade do custo da minha mensalidade, ou seja, chegou uma hora que ficou inviável, que eu tinha que trabalhar 2 meses para pagar uma mensalidade, e chegou um momento em que eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade e a negociação, então obrigatoriamente eu tive que parar. Curiosamente, minha matéria preferida e a que eu melhor me dava bem na faculdade era biologia. Curiosamente não, se você pensar pela primeira tentativa faz sentido. Hoje não, porque biologia não tem praticamente nada a ver com o que eu faço hoje. E mesmo na época de colégio, eu gostava muito de jogar futebol, veja só você. E era boa nisso? Mais ou menos.
Eu pelo menos não era aquelas meninas que fugiam da bola, eu tentava jogar futebol, óbvio, tinha meninas que jogavam comigo que jogavam futebol, de verdade. Eu tava abaixo do nível delas, mas eu gostava de jogar e conseguia pelo menos jogar junto com elas, né? Ainda com relação aos esportes, como eu disse, futebol é uma coisa que estava presente na minha infância / adolescência. Sou corintiana, eu acompanhava assim jogos, acompanhava campeonatos, sabia escalação, sabia. E depois que eu comecei a namorar com o Luiz, como o Luiz já falou, ele é uma pessoa que ele não gosta muito dessa parte de futebol. Então foi uma coisa que acabou ficando de lado no final das contas, porque eu comecei a fazer outras coisas que eu não fazia com ele e a parte do futebol acabou ficando. Então também saí do colégio, eu parei ativar assim fisicamente, né, jogos físicos de jogar, e mesmo na época no condomínio que a gente jogava na quadra, também parei depois que a gente começou a namorar. E gradativamente eu acabei me desligando, então assim, hoje assim, continuo corintiana assim, mas assim, se você me perguntar de campeonato, não sei, se você me perguntar, não sei, a gente sei por cima as coisas que a gente vê por noticiários na TV. E a mesma coisa com a Fórmula 1. Fórmula 1 é uma coisa que eu gostava muito, cresci também vendo Fórmula 1, porque os domingos da minha família eram na casa da minha avó, fazendo almoço e assistindo o Ayrton Senna. Sim, gente, é um ídolo que ficou sem sombra de dúvidas e uma inspiração, acho que para quem viveu e acompanhou o Ayrton Senna sabe disso. E foi indo, uma coisa que eu gostava, que a gente sempre fazia, mesmo em casa, às vezes mais velha, né, quando eu já não ia para casa da minha avó, às vezes acompanhava treino, acompanhava as corridas oficiais de domingo. E outra coisa que também, que com o passar do tempo, eu acabei colocando de lado. Deixei de gostar? Não deixei de gostar. Mas são coisas que, né, a gente acaba deixando de fazer ao passar do tempo. Meu primeiro trabalho, como eu disse lá pra vocês, eu era atendente de uma companhia de telefonia celular da área técnica. Não fazia parte de call center, né? Eu vinha, era o que eles chamavam de back-office. Então, assim, o atendimento não resolveu outro problema técnico de celular, aí eles abriam uma reclamação, que era a área que eu ficava, aí fazia-se todas as verificações de linha e retornava para o cliente. Esse foi o meu primeiro emprego, e que foi mudando com o passar do tempo, né? Então, assim, depois disso eu fiz inúmeras outras coisas, tipo, sem ponto fixo e carreira nenhuma, né? Então, do mesmo jeito que meu primeiro atendimento foi com uma área técnica de telefonia móvel, depois eu trabalhei em operacional de empresa de TV a cabo, mexi com publicidade, fui vendedora temporária, fiz inúmeras coisas antes de estabelecer de fato um ponto fixo de carreira. E isso aconteceu em 2008, que foi quando eu estava numa empresa que mexia com geradores, né, de vários tamanhos, e foi de 2008 para frente que sim estabeleci uma carreira fixa fazendo a mesma coisa, que é o que vocês sabem, que mexo com a construção civil não desde então, mas praticamente dali. Foi onde deslanchou esse caminho. E assim, a gente cresce, mas alguns hábitos não mudam, né? Ao mesmo tempo que eu falei que teve coisas que eu abri mão, tipo, foi passando, foi ficando pra trás, e teve coisas que não. Desenhos é uma delas na minha vida. Eu amo desenho até hoje. Ah, Mônica, você é adulta, você não é adulta. Foda-se. Eu gosto de desenho. Até hoje. É uma coisa que me desestressa, uma coisa que me deixa bem, não importa o tipo de desenho, se é longa, se é curta, se é diário, se é... foda-se, eu gosto de desenho, ponto. Já fui rato de academia, fazia academia antes de namorar o Luiz, então assim, mesmo na época assim, eu passava muito tempo dentro da academia, eu ficava assim de 3 a 5 horas facilmente dentro de uma academia. Não sei se eu considerava isso um vício ou se era só muito falta de ter o que fazer, mas enfim, era uma coisa que eu gostava, que eu fiz durante um tempo antes de começar a namorar com o Luiz, continuei depois que a gente começou a namorar,
larguei, voltei, e aí vocês sabem tudo, já larguei, já voltei, já emagreci, já engordei. É isso aí, hoje eu tô aqui, ó, nessa forma redonda, porque eu não tô indo pra academia. E um dos motivos que me fez ir pra academia, aliás, um dos motivos não, o motivo que me fez ir pra academia, eu era uma pessoa muito magra. Eu era uma criança que eu só tinha cabeça, entendeu? E assim, minha mãe tentou de tudo, cara. Biotônico, fontura, vitamina, médico, cara, de tudo que vocês podem imaginar, minha mãe fez pra que eu engordasse. Eu não engordava. E comecei a fazer academia pelo mesmo motivo, porque eu era muito magra, eu queria ver se eu conseguia ganhar um pouquinho de massa muscular, né? Eu nunca fui em show de nenhuma banda, cantor, de nada. Eu não sou uma pessoa habilitada. Não tenho carteira de habilitação. Pretendo ter. Quando? Não sei. Já tentei tirar minha carta. Só que por pedido do meu pai na época, só que quando eu vi que eu só ia ser uma pessoa habilitada e não ia ter o que dirigir, eu não fiz questão nenhuma de passar no teste. Então, de lá pra cá, passou, morreu, não tentei, e quem sabe um dia. Uma das coisas que eu fiz, assim, ainda lá atrás, relacionada a animais, eu amo andar a cavalo. Isso é uma das coisas que aprendi a fazer quando eu era criança e é uma coisa que, se você não teve a oportunidade, eu acho que é uma coisa que é válida. Eu gosto demais mesmo, assim, é uma coisa que eu não faço também faz muitos anos. E assim, pra vocês terem ideia, quando eu era mais nova, como eu falei pra vocês, meu pai criava animais, eu cheguei a treinar para participar de provas de tambor e baliza. Você tá com o animal, sai correndo, tem que fazer a volta nos 3 tambores e voltar correndo novamente. Questão de religião. Sou uma pessoa espírita, eu tenho um medo pavoroso de demônio. É exato, bizarro. Cara, eu não sei porquê, eu não assisto filmes de terror, principalmente se eu sei que isso envolve exorcismo, demônios, cara, fantasmas, espíritos, ponto. Não assisto esse tipo de coisa. E eu lembro que a última vez que assisti foi meio que enganada, por assim dizer, que foi o exorcismo de Emily House. E, eu passei, sério, eu acho que assim, mais de um mês acordando às 3h33 da manhã. Não acho que fosse nenhum fenômeno atípico, assim, anormal, sobrenatural, mas eu acho que o medo faz essas coisas com a gente. Então, assim, teve noites, assim, que eu parei de olhar pro relógio de madrugada, porque quando eu bati o olho, ou era 3h30 da manhã, ou tava próximo disso, cara, eu não dormia por decreto nenhum. Não assisto filmes de terror por causa disso. Não gosto, tenho medo e eu sei que eu vou ter problemas para dormir. Então, não posso fazer nada. Comida. Eu era uma criança que eu não comia absolutamente nada. Minha mãe tinha que sempre estar pensando, inventando em coisas para se cozinhar, porque eu não comia nada. Hoje eu como. Não posso falar que eu como de um tudo. Tem coisas que, cara, você não vai me fazer comer. Você não vai me fazer comer feijão preto. Você não vai me fazer comer ensopado. Não interessa do que é. Você não, assim, ervilha. Então, assim, tem coisas que ainda tá na minha lista de restrição que eu não como. Mas aprendi a comer muita coisa. Aprendi a comer comida mexicana. Aprendi a comer japonês. O japonês eu não deixar restrito ao peixe. Porque o resto, lula, polvo, camarão, e mexilhões e afins, isso eu não como. Ou seja, uma paella eu não como. A comida favorita hoje é facilmente a comida mexicana. Eu gosto do sabor, da picância. Até pimenta era uma coisa que eu não comia, eu aprendi a comer. Nada exagerado, mas uma coisa que eu aprendi a comer e que eu gosto muito hoje. Então acho que a comida mexicana ela engloba várias coisas assim que gosto bastante, tipo taco, cara. Taco é uma coisa muito boa, né? Eu aprendi a beber com os meus 14 anos, nessa época que eu falei pra vocês que meu pai mexia com animais, então mexia com animais para competição depois de um tempo. E foi nessas feiras e eventos de competição de animais, eu tinha um tio que, desde que eu entendo por gente, que eu convivo com ele, sempre
bebendo, e foi meio que com ele que eu aprendi a beber, sabe? Segurando uma latinha, dando um biquinho uma bicadinha ali, uma bicadinha aqui. Quando eu me dei por mim, eu já tava bebendo sozinha e por conta. E sim, eu gosto disso, pessoas. Eu gosto do álcool. Eu prefiro muito mais hoje o destilado do que a cerveja propriamente dita, mas uma boa cerveja com certeza é sempre bem-vinda. E eu tenho um vício que é o café. Cara, eu não fumo, mas assim, nem eu sei explicar. É uma coisa também desde criança, eu gosto de café desde criança. Eu lembro que minha mãe não gostava de me dar, porque afinal de contas não é bom criança tomar café, né? Minha mãe não gostava, então quando me dava era assim, pouquíssimo. E sério, se deixar eu injeto na veia, porque eu não sei explicar, mas eu gosto, não fico sem café. Eu gosto de séries normalmente policiais, eu gosto bastante disso, então coisas do gênero CSI, Law and Order. Comecei a assistir Bones porque o Luiz assistia e às vezes eu chegava na casa dele, ele estava assistindo e eu comecei a me interessar porque Bones, ele tem a parte, né, dos ossos, policial, não sei o que, e aprendi e assisto Bones até hoje por causa disso. Então assim, de séries é normalmente minha linha preferida. Assisto outras hoje? Sim, assisto. Mas o meu preferido para séries de TV são sim esse gênero. Agora, quanto a filmes, os filmes pra mim eu já prefiro algo mais, como que eu vou dizer assim, eu vou pros extremos. Eu gosto de um bom filme dramático, aqueles que te faz chorar mesmo, sabe? Tipo, aquela sofrência, aquela história de vida, um bom drama. E do mesmo jeito que eu também amo comédia romântica. Ai, filme de menina. Não acho. Tão pouco acho que homens que assistem comédia romântica merecem algum tipo de descrédito, muito pelo contrário. Eu acho que eu já até falei isso em vídeo em outras vezes, eu gosto muito do amor além da vida. Eu tenho filmes de infância que hoje, se a gente pensar pelo politicamente correto, jamais seriam filmes de infância. Então, filmes que pertencem à minha infância foi Noviça Rebelde, Uma Linda Mulher, Patrick Swayze, caraca, esqueci o nome. Não é o Ghost. Ghost também é um filme da minha infância, mas não é esse. O Vento Levou. Não era esse, mas eu não sei porque eu lembrei do Vento Levou. Dirty Dancing, esse é o nome do filme. Então assim, se você analisar pelo conteúdo e uma criança, não são filmes infantis. Se você considerar pelos tempos de hoje, a merda do politicamente correto, muito menos. Não menos importante, por último, vamos falar das minhas tatuagens. Eu adoro tatuagem. Então, a primeira tatuagem eu fiz em 2008. Que é a flor de lótus que eu tenho na perna. Depois dela eu fiz o coração que eu tenho nas costas, que foi em 2010. No final de 2013 eu fiz o nome do Luiz, que eu tenho ele tatuado na costela. Não sei se eu vou mostrar isso pra vocês, com fotos assim, sabe? Não sei se eu vou colocar ou não. Eu penso na hora da edição do vídeo. E é isso, gente. Esses foram os 25 fatos sobre a minha pessoa. Então é isso, galera. Valeu aí. Ficaram os 25 fatos meu, 25 da Mo. Espero que tenham gostado. A gente teve uma ideia, vai ver se consegue colocar. É o mesmo formato, só que outra coisa. Aí vai ser uma surpresa pra vocês. Caso dê, né? Não sei se vai dar. Calma, não é assim. Agora não vai sair. Mas esse sai hoje e vai ser divertido. Espero que tenham gostado. Clique em curtir, compartilhei. Os 50 fatos tá meio antigo, mas a gente fez. Tá aí a prova do casal. E é nóis. Aquele abraço, tudo de bom. Cruze, pau.